Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal e neste vídeo eu quero falar sobre uma pergunta que muitas pessoas se perguntam, que é qual a diferença entre um desenvolvedor no nível júnior, pleno e sênior. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero começar a dizer aqui é que a idade não interfere nisso. É claro que a idade ela tende a te trazer mais experiência, mas não é um fator definitivo para a definição de um desenvolvedor júnior, pleno ou sênior. E a resposta é muito simples. Se você pegar desenvolvedores mais antigos, provavelmente eles começaram a programar com 20, 25 anos de idade, enquanto que hoje em dia, com as pessoas, os adolescentes aí começando, já crescendo com a tecnologia, você vai encontrar desenvolvedores com menos de 20 anos, até com uma experiência que pode ser até mais avançada do que uma pessoa de 30, 40 anos. Então, a idade ela é muito relativa com essa questão da geração. Então, a idade ela não é um fator para definir. Vamos então começar a falar da definição e eu vou usar como base a minha própria experiência, então eu já passei por todas essas etapas, já comecei ali como desenvolvedor júnior, pleno, sênior, até conseguir cargos de liderança dentro de uma equipe. Então eu já vou usar esse meu conhecimento, minha própria experiência para falar sobre o que eu considero ser a definição correta. Então vamos começar pelo desenvolvedor júnior. Então, o desenvolvedor júnior é aquele desenvolvedor que está começando agora, está cursando uma universidade ou acabou de terminar, ou nem mesmo começou, porque a universidade também não é um requisito para ser um desenvolvedor bom. Então é aquele desenvolvedor que a ideia dele é conseguir desenvolver, entregar algum código, mesmo que ele não tenha uma performance das mais adequadas, mas que pelo menos ele consiga ali terminar o serviço dele, ir aprendendo aos poucos. Então ele é bem aquele desenvolvedor iniciante que ainda está aprendendo a programar, está aprendendo como usar os recursos das linguagens, os frameworks. É um tipo de desenvolvedor que nós não podemos cobrar demais, eles são desenvolvedores que precisam ser mentorados, precisam ter a ajuda de desenvolvedores mais experientes para que eles possam progredir na carreira. Então, normalmente, a pessoa que consegue desenvolvendo por 2 anos, ela vai acabar se incluindo nessa faixa de desenvolvedor júnior. Então, o primeiro, segundo ano de desenvolvimento de uma pessoa é mais ou menos o tempo que leva para que ele consiga mover desse estágio ou estar com uma capacidade bastante interessante para mover para o nível pleno. Então, essa é o desenvolvedor júnior. Qual minha dica para o desenvolvedor júnior se tornar um desenvolvedor pleno? Então, a ideia é que o desenvolvedor júnior ele continue ali simplesmente estudando, tentando buscar mentoria com um desenvolvedor mais experiente. Não se cobre demais em querer entregar o melhor código, em aprender os mais variados design patterns ou os mais variadas técnicas de programação. Então ele tem que simplesmente vá no seu tempo, continue ali estudando, vai se aperfeiçoando aos poucos, sempre que tiver uma oportunidade, tente estudar um pouco de algoritmos, vá simplesmente se qualificando, vá aprendendo com a prática, sem pressa, que você chegará num próximo nível certamente aí em alguns anos. Então aí, depois passada essa etapa, chegamos então à fase do desenvolvedor pleno. Então o desenvolvedor pleno, ele já não é mais aquele desenvolvedor iniciante, ele já é um desenvolvedor com uma capacidade mais avançada, então ele consegue solucionar problemas mais complexos, ele consegue entregar um código com uma melhor qualidade, ele consegue aplicar algoritmos mais otimizados, ele começa a se preocupar com performance, em criar um código
bonito, reutilizável. Então ele começa a aplicar um monte de recursos aí ao longo do tempo e ele vai aperfeiçoando e entregando um código mais adequado. Porém, caso ele tenha que desenvolver algo muito complexo, ele pode ter problemas. Então ele pode não conseguir fazer da melhor forma, ou ele pode simplesmente não conseguir fazer sem a ajuda de um desenvolvedor sênior com maiores conhecimentos. Então ele está ali naquele nível, ele já faz a tarefa básica de um modo bem mais adequado, mas ele ainda não consegue aplicar todos os recursos, não consegue desenvolver talvez todos os problemas que nós tenhamos que resolver. Então ele é um desenvolvedor que eu diria que na faixa aí do segundo para o terceiro ano até o quinto ano de desenvolvimento é uma faixa que você vai estar ali nessa fase de aperfeiçoamento. E o que eu considero importante para um desenvolvedor pleno mover para um nível sênior? Então, a grande questão aí é começar a pensar já em como que eu faço um código de alta performance, como que eu otimizo, como que eu escrevo um código limpo, que ele é autodocumentável, como que eu aplico os melhores padrões de projeto, as melhores soluções. Então ele não vai ter todas essas respostas para tudo isso, mas conforme ele vá aprendendo, vá tendo que trabalhar com problemas difíceis, com o auxílio de sêniores, ele começa a extrair essas informações e vai se aperfeiçoando. Então, ali a ideia do pleno é se aperfeiçoar para chegar num estágio no qual ele já consiga praticamente resolver qualquer problema. Mas ele ainda não conseguirá, então ele vai levar um tempo. Então essa é a minha dica para que o pleno progressivamente consiga mover aí para o nível sênior. E enfim chegamos ao nível sênior. Então o nível sênior já é um profissional com uma bagagem bastante ampla de conhecimentos. Então ele já tem aí uma porção de anos de experiência, 5, 7, 10 anos, até mais. E basicamente ele seguiu esses passos, ele aprendeu, ele se aperfeiçoou e ele chegou num estágio no qual ele domina muito os recursos de padrões de projetos, melhores práticas de desenvolvimento, como gerar código com performance. Então, normalmente o desenvolvedor sênior, quando ele está começando a implementar alguma solução, ele já pensa de um modo como que eu vou resolver esse problema da melhor forma. Então, o desenvolvedor sênior, ele já tem essa bagagem, todo esse conhecimento, ele já sabe qual o melhor padrão, a melhor forma de resolver um problema. Então, o desenvolvedor sênior ele tem uma bagagem muito ampla. Você deve estudar muito para chegar nesse nível. E eu diria também que o desenvolvedor sênior ele não para por aí, tá? Porque quando você chega no nível de sênior, embora existam muitos que sejam muitas pessoas focadas na parte técnica, mas eu vejo muito, principalmente na Europa, onde eu trabalho atualmente, que que aqui pede-se muito a questão do sênior, que ele seja também um mentor, que ele seja um líder. Então, o sênior muitas vezes ele pode ser inclusive rejeitado se ele somente for aquela pessoa 100% focada e centrada em desenvolvimento, porque espera-se muito dele no quesito de liderança também. Então é importante que você, em certo momento, comece a se preparar para isso e, e assuma essa responsabilidade. Você, como um sênior no time, você vai ser ali o líder do time. Você vai ser o desenvolvedor mais experiente, se você não tiver outros sêniors no time. Então, você tem que chamar mais a responsabilidade para você. Você vai ter que ajudar os outros desenvolvedores com um nível mais baixo. Você vai ter que
liderar esse time, liderar as entregas, então a responsabilidade também passa a ser muito grande, tá? Então o sênior, a ideia principal do desenvolvedor sênior, no meu ponto de vista, é essa. Tem uma grande bagagem de conhecimento, então sabe muito sobre padrões de projetos, como escrever um código limpo, performance, linguagens, frameworks, muita coisa, mas também ele tem esse lado de líder, de mentor, de chamar a responsabilidade para si e resolver todos esses problemas. E é claro que a partir do sênior nada acaba como sênior. Muitas pessoas acabam parando como sênior porque realmente gostam de desenvolver, de colocar a mão na massa. Mas existem ainda outras vertentes, outros cargos que você pode partir a partir de sênior, como por exemplo uma parte mais técnica, que seria um arquiteto especializado ou um líder de equipe, mas eu posso falar sobre isso em um outro vídeo, eu não quero fugir desse escopo. Então, o sênior, para que você seja um sênior e para que você continue melhorando como um sênior, eu recomendo estar sempre muito ligado à tecnologia, estudar mesmo muita teoria de algoritmos, boas práticas de programação, padrões de projetos, frameworks, linguagens, mas também se preocupar com a parte pessoal de lidar com pessoas e liderança. Então, essa é a minha definição de júnior, pleno ou sênior. Gostaria de ouvir também a sua opinião. Então, se você tiver uma opinião diferente da minha, ou concordar, ou achar que eu esqueci de algum ponto, deixe nos comentários a sua opinião, que será muito importante para fazer um compartilhamento sobre essas informações. E se você gostou, deixe o seu like e, se quiser, se inscreva no canal para ser notificado de outros vídeos. Também pode deixar nos comentários suas sugestões de outras perguntas, outros tópicos que vocês gostariam que eu abordasse aqui. Então, te vejo no próximo vídeo. Até lá!